Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Uma ótima noite para o seu coração. Nós estamos de volta aqui para mais um momento da nossa live. Que bênção estarmos juntos nessa segunda-feira na presença de Deus. Estamos só começando com o coração muito motivado, muito feliz por mais essa segunda-feira que o Senhor tem nos concedido, de muita graça, debaixo da sua proteção, do seu cuidado, debaixo do seu favor, da sua direção, da sua instrução. Ele que tem sido aquele que tem acolhido os nossos corações, amparado as nossas vidas, sustentado em todo o tempo as nossas vidas, com a sua mão forte, guiado os nossos passos a cada dia debaixo da sua maravilhosa e preciosa graça. Então é muito bom ter você conosco aí. Nós vamos levantar a voz em oração para estarmos orando pelos pedidos de oração que têm chegado, e esse é o objetivo pelo qual todas as manhãs nós estamos aqui. E hoje não fizemos pelo horário da manhã, mas decidimos compartilhar desse momento com você agora à noite. Então é muito bom saber que tem algumas irmãs, alguns irmãos que estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estarmos juntos na presença do Senhor Jesus. Eu desejo que em Cristo Jesus você e a sua casa estejam bem. Espero que você esteja tendo uma noite debaixo do cuidado de Deus. Espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado, um dia marcado pela bênção de Deus, pelo favor de Deus. Tenha sido um dia de paz. E se houve alguma situação que causou alguma dificuldade para com o seu coração, eu desejo em Cristo Jesus que essa noite o Senhor te visite com paz, Ele te visite com alegria, Ele te visite com a renovação que procede do toque das suas mãos, do soprar da sua graça, que Ele derrame da unção dele sobre a sua vida, que Ele fortaleça você pelo poder do Espírito Santo, e que Ele possa fazer com que sua mente, seu coração estejam renovados, sua alma esteja por Ele aliviada, refrigerada, e você tenha uma noite de paz, de modo que amanhã o Senhor já está com tudo pronto, já está tudo nas suas mãos mais uma vez, e Ele, eu tenho certeza, trará algo melhor do que hoje, porque Ele é o Deus que sempre surpreende os seus filhos, e como diz a palavra, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, assim como também diz que o último estado daqueles que confiam em Deus sempre será melhor do que o seu primeiro estado. Então, estou citando isso para que você entenda que na mente de Deus, no coração de Deus, o que vem depois sempre vem trazendo algo melhor. O que vem depois sempre vem trazendo algo melhor. É por isso que ele diz em Isaías 43, verso 19: eis que eu faço uma coisa nova. E eu creio que Ele tem coisas novas para fazer. Eu creio que Ele tem um novo tempo, uma nova fase. E eu creio que esse mês de julho que está por vir será marcado pela bênção de Deus na sua vida, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós vamos já levantarmos a voz em oração, mas antes de orarmos, deixe-me saudar com carinho alguns irmãos que estão passando aí, estão passando por aí, ou aqueles que estão conosco, que vão ficar conosco nesses minutos orando. Que Deus em Cristo esteja abençoando aí a vida do nosso irmão Souza, nossa irmã Fernanda. Uma ótima semana para a vida de vocês. Estamos aqui em oração pelos nossos irmãos. Deus abençoe a irmã Lena. Acredito que a irmã Lena está ali no Rio de Janeiro.
Deus em Cristo abençoe sua vida, seu coração, grandemente. Deixa eu ver quem mais passou aí. A nossa irmã Jaciane, que passou aí, a nossa irmã Rosilda Bezerra, que passou por aí, a Lucicleide também, que passou por aí, Deus abençoe, enfim. A todos mais que têm passado, por aí, que Deus em Cristo os abençoe poderosamente, grandemente, e que Ele conceda a você um tempo de grandes vitórias para a glória do seu nome. Queridos, vamos, antes de orarmos, olharmos para a Bíblia Sagrada, e eu quero só ler a palavra de Deus com você, para a gente poder, com muito carinho e com muita alegria, já estarmos orando pelos pedidos de oração que têm chegado. O Deus do céu, que é um Deus misericordioso, Ele alcançará a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Uma vez mais, estamos vindo de um domingo também abençoado, de ceia na presença de Deus, um culto prático, objetivo, mas também cheio da alegria do Espírito Santo. Foi uma bênção para o nosso coração. Ouvimos a palavra de Deus, recebemos de Deus e vamos continuar durante a semana debaixo do cuidado e do amparo do Senhor, que tem sido muito fiel para conosco todo dia da nossa vida. Mas deixe-me com carinho olhar com você a carta de Paulo, carta do apóstolo São Paulo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eu quero olhar no capítulo de número 8. Capítulo 8. Romanos capítulo 8, veja o que Paulo diz no verso de número 18. Romanos capítulo de número 8, verso 18, diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou ler de novo Romanos 8, 18. Porque para mim, eu estou certo de que as aflições do tempo presente, elas não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Olha as palavras de Paulo. Este tempo que eu vivo é um tempo em que nesta terra, neste mundo, nós lidamos, diz Paulo, com aflições. Algumas delas mexem com a mente, com o coração, com o interior. Algumas delas mexem com a família. Algumas delas mexem com o filho, com filha. Algumas delas mexem com pessoas que você ama e por quem você ora. Alguma dessas aflições, elas mexem com o ambiente de trabalho, elas mexem com o ambiente da faculdade, elas mexem com relacionamentos, sejam aqueles que são familiares ou até mesmo aqueles relacionamentos entre pessoas amigas. Paulo diz que neste mundo isso é uma realidade. O próprio Jesus disse em João 16, lá pelo verso 33, que no mundo teríamos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque ele disse: eu venci o mundo. O Senhor Jesus
venceu. Ele estava dizendo: tenha ânimo na vitória dele. Tenha ânimo com base na vitória dele, porque a vitória de Jesus, ela garante que todos nós superaremos, venceremos essas aflições que são tão presentes no nosso dia a dia e nas questões que envolvem a nossa vida, seja nas nossas idas e voltas, entradas e saídas. Mas fica claro que, segundo Paulo, ele jamais poderia ser aquele que parava ou pararia nas aflições, porque ele entendia no coração dele, pelo Espírito de Deus que o habitava, que ele não estaria sendo massacrado, maltratado, ele não seria sepultado por causa da força das aflições. Isso porque ele entende que há alguém que o assiste nessas aflições, e esse alguém é aquele que sabe o que reservou para depois. Ele entendia que ele não sucumbiria diante das aflições, porque ele sabia que há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Ele sabia que tempos e estações mudavam, que as coisas modificavam e modificariam. Paulo sabia que tudo passava e passa, assim como muitas coisas. Das dificuldades, dos problemas que eu e você enfrentamos ao longo da vida, eles passam. A gente chora um dia, sorri no outro dia, às vezes se preocupa excessivamente, às vezes entra num excesso de preocupação tão grande, que isso desemboca muitas vezes em um certo descontrole, e às vezes leva você a sentimentos e momentos de raiva, de ira, de revolta. E tudo isso causado pela pressão das aflições. Mas Paulo sabe que tudo isso passa porque todo o tempo traz as suas mudanças. E aí ele diz: eu estou certo, eu tenho a certeza de que essas coisas de hoje, essas coisas de agora, essas coisas do meu dia a dia, elas vão passar. Elas estão passando. Elas têm que passar. Até porque nada disso, segundo a visão de Paulo, diz que aquele momento da vida dele é um momento para sempre. O que Paulo estava simplesmente compartilhando com os crentes em Roma, que estavam em Roma, era isso. Olha, vocês passam por algumas coisas dessa vida, mas fiquem em paz. Deixe um dia após o outro seguir como tem que seguir e descansem. Porque Deus tem coisas superiores para aquilo que vocês estão vivendo agora. Isso vai passar e vocês daqui a pouco vão respirar. Isso vai passar e vocês vão cantar. Isso vai passar e vocês vão sorrir. Isso vai passar e vocês vão sair disso mais crentes, mais firmes, mais dedicados, mais consagrados, mais fiéis a Deus, porque Deus está, às vezes, no meio das aflições, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 1 a 4, ensinando ao nosso coração a confiarmos, a reconhecermos
quanto somente Ele é capaz de nos trazer algo melhor, algo superior, quando a gente está enquadrado nesse processo da vida pelas aflições. Mas Paulo entende que tudo passa e as aflições vão passar. E ele diz, passarão, porque tem algo que essas aflições não se comparam ao que está por vir. Felizes são aqueles que não se deixam estar com a mente e o coração nas aflições, porque a nossa mente ela tem e sempre tem que estar em Cristo. E o Cristo que nós admiramos, o Cristo que nós adoramos, está em um trono de glória agora intercedendo por nós. Por isso Paulo diz, eu estou certo que vai passar, porque sua vida não está no controle do que ele passa. Sua vida não está no controle daquilo que ele sente. Momentaneamente, provocado pelas aflições. A sua vida está nas mãos daquele que está trazendo algo superior. E por isso, para Paulo, há um terceiro ponto aqui que a gente pode destacar nesse verso 18 do capítulo 8 de Romanos. Paulo tem uma certeza. E a certeza de Paulo é que a vida não se resume ao que eu posso controlar, pegar, ter, fazer, realizar. Até porque, por mais que você se mova, pegue, alcance, se aproprie, por mais que eu e você tomemos posse de uma série de coisas ao longo dessa caminhada da vida e a gente vá andando, galgando, alcançando, conquistando, por mais que a gente vá vivendo isso, há uma necessidade no meu coração, há uma necessidade no seu coração de entendermos que as coisas aqui embaixo, elas não são tudo, mas elas são apenas um pequeno sinal daquilo que de verdade está reservado e preparado. Elas são, eu diria, ainda que como realidade, um reflexo das coisas que de verdade Deus reservou para nós. E se Paulo diz eu estou certo, é que Paulo tem uma certeza, uma convicção dentro dele. Ele tem no coração dele uma palavra, ele tem no coração dele o Espírito Santo que o confirma, que carimba dentro dele, que sela dentro dele como verdade aquilo que ele está confessando, professando e profetizando aqui. Ele tem a convicção de que não dá para comparar o que se vive agora com o que vem depois. Porque quando ele fala das aflições, é claro, dentro de um contexto e de uma época onde a igreja, naqueles dias, para os romanos, assim como para os religiosos da época, ela era um incômodo. E em dias que, desde a conversão de Paulo, já se falava de mártires, de gente morrendo por amor a Cristo e sendo exposta publicamente para causar terror, temor no coração de outros, para que de alguma forma não se acendesse neles nenhum espírito de rebelião. Em dias em que a igreja em si ela era perseguida, era fácil. E quando eu falo que era, não é que hoje a gente não lida com muitas situações, mas estou falando de um tempo em que gente foi escoteada, foi humilhada, foi maltratada, foi jogada para ser comida por leões porque cria em Jesus. Porque cria
no Cristo ressuscitado, porque dava testemunho do Cristo ressuscitado. Então Paulo, com isso em mente, ele diz: eu estou certo de que apesar do que dói aqui, apesar do que está machucando um pouquinho aqui, nessa nossa vida humana, nessa natureza carnal, Paulo diz, apesar das lutas, apesar daquilo que quer me comprimir, apesar das coisas que querem fazer da minha alma, do meu coração e da minha vida um buraco existencial, onde a única coisa que me resta é buscar sentido naquilo que parece não fazer mais sentido, e o que me resta é chorar. Paulo diz, aqui dentro de mim habita uma certeza de que podem haver guerras, perseguições, portas fechadas, problemas, coisas acontecendo para tentar abater a minha fé, a minha esperança, tentar me tirar de Jesus, me afastar do céu. Pode acontecer muitas coisas, mas nada disto consegue apagar em mim, abafar em mim, matar em mim o que eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que há algo reservado por alguém, que é o Senhor, que nada do que eu vivo, nada do que eu realize, nada do que eu passe se compara ao que Ele está trazendo, ao que eu estou indo conhecer, ao que Ele está abrindo, a porta que eu estou por entrar. Nada se compara, Paulo diz, porque as aflições deste tempo, as aflições desta segunda-feira, as aflições do final de semana, as aflições do mês de junho. Para Paulo, Paulo diz, porque as aflições deste tempo, elas não hão de se comparar com a glória que te há de ser revelada. Não há nada que se compare. E essa expressão me pegou o coração há poucos minutos atrás. Porque Paulo diz, as aflições deste tempo não hão de se comparar ao que há de se revelar. E foi essa expressão, o que há de ser revelado, que me pegou, que me fez parar aqui hoje para levantar a voz em oração com você agora. Porque na visão de Paulo, Paulo não diria isso se não soubesse que tinha alguém vendo o que ele passava. Paulo não diria isso se não soubesse que tinha alguém que, ao ver o que ele passava, agia, trabalhando, sustentando, aliviando, confortando, consolando, ajudando, sustentando, segurando firme. Na visão de Paulo, Paulo não falaria isso se ele não soubesse que o Deus que o assiste é o Deus do que há de ser revelado. Ele não falaria se no coração dele ele não tivesse a certeza de que enquanto as aflições tentam nos parar nesta terra e a gente prossegue e a gente avança de cabeça erguida, como homens vitoriosos, como gente abençoada, como gente escolhida, chamada, separada para viver as coisas boas e gloriosas de Deus nas nossas vidas.
Enquanto a gente permanecia adorando a Cristo, honrando a Cristo, servindo a Cristo, buscando a Cristo, adorando a Cristo, Paulo diz que algo estava sendo reservado, algo estava sendo guardado, algo já estava preparado ou sendo preparado. Já estava a hora marcada, o dia marcado, o tempo marcado para se abrir o portal, para se abrir a porta da glória. E Paulo diz o que há de ser revelado. Paulo estava falando de um descortinar das coisas íntimas, das coisas sublimes, das coisas gloriosas, das coisas poderosas, das coisas maravilhosas que o Senhor ele tem guardado em seu depósito para a vida daqueles que estão permanecendo. É por isso que o Espírito Santo nos parou aqui esta noite, porque eu sei que tem coisas às vezes que quer causar em você uma sensação de que você está tateando no escuro. Não acha luz, não acha sentido, não acha direção. Só que Deus está acendendo luz em você, pela ação do Espírito Santo. Deus está trazendo luz ao seu coração, Ele está renovando suas forças, Ele está trazendo luz à sua mente, porque o que há de ser revelado começa aí. Vai se abrir, vai se mostrar. Haverá algo muito grande sendo colocado à disposição daqueles que creem no poder da palavra de Deus. E eu estou profetizando: o Deus do que há de ser revelado há de mostrar o teu coração. Que nada do choro daqui, da porta fechada daqui, das dificuldades daqui foram maiores do que o Senhor. Ele veio abrindo, tem aberto e continuará abrindo diante dos nossos olhos, diante da nossa mente, diante do nosso coração, e mais do que isso. Porque é o próprio Paulo que diz aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, que eu gosto tanto. Ele diz: mas como está escrito, que tem coisas que de verdade elas não subiram à mente humana, ao coração humano. Paulo diz: tudo aquilo que não está na expectativa humana está reservado por Deus para aqueles que o amam. Há de se revelar o que está guardado. E aí eu profetizo com base nessa ideia do que há de ser revelado, porque Paulo aponta para a eternidade. E ele fala das glórias do céu e do Cristo que está sentado em um trono, intercedendo por nós. Mas ele está abrindo para o nosso coração que o Deus do céu é o Deus que reserva coisas e que a seu tempo, na sua hora, a seu tempo, a sua hora, Ele há de revelar. E eu quero dizer a você que tem coisas reservadas que não chegaram à sua mente e ao seu coração. O olho não viu, o ouvido não ouviu, mas há provisões que serão reveladas.
há milagres reservados, há oportunidades que vão ser reveladas, há grandes portas que se abrirão, há grandes bênçãos que serão derramadas. Eu estou dizendo a você hoje, tire apenas os olhos do que você viveu hoje, ou do que viveu essa semana, ou do que viveu durante esse mês, porque Deus tem coisas para depois, e estas coisas que Ele tem para depois, elas são de uma dimensão tão extraordinária, que vão causar no seu coração grandes alegrias. É por isso que quando Pedro e os discípulos, eles estavam perto de Jesus, carregados e movidos pelas inquietações humanas do seu coração, eles disseram: olha, nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. O que é que a gente ganha com isso? Porque parece que as coisas aqui, elas são embaçadas, são cheias, o caminho é de espinho, há pedras. Será que a gente não vai respirar, a gente não vai sorrir, a gente não vai viver, a gente não vai desfrutar? São questões do coração humano. O que é que eu vou viver no meu futuro? O que virá depois? Eu investi tempo nisso, eu coloquei lágrimas nisso, eu jejuei nisso aqui por isso. Eu fiz o meu esforço tão grande, doei de mim e tenho doado de mim tanto, 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 tanto do meu coração. O que é que eu vou receber com isso? E aí vem Jesus e diz: aqui na terra, 100 vezes tanto, por fim, a vida eterna. Esse 100 vezes tanto, eu me aproprio pela fé que inclui o que há de ser revelado. Quando eu olho para o livro de Daniel, no capítulo número 1, e eu vejo Daniel pela fé, na medida que eu vou lendo a palavra, chegando na Babilônia, junto com seus amigos e os demais que estão sendo levados para viver um período longo de cativeiro ali, algumas décadas de cativeiro. Eu penso que para Daniel e para todos aqueles que chegaram ali, era um tempo aflitivo. Desde o capítulo 1 de Daniel começa com algumas aflições, porque tinha que se comer do que era posto à mesa ali. E aí diz a Bíblia que Daniel pediu para que aquilo não fosse imposto sobre ele. E quem estava responsável por mantê-los firmes, de pé e alimentados, e preparados para serem úteis ao rei e ao reino, ele diz: se vocês não comerem, vocês vão se acabar. E Daniel diz: não, nos dá uns dias. E foram dias aflitivos a princípio, mas Deus começou a mostrar a Daniel as coisas que estavam reservadas, o que há de ser revelado, o que está reservado para depois. Porque a Bíblia diz que depois de alguns dias, aquele homem chegou olhando para Daniel e os amigos viu que o semblante deles brilhava, refletia uma glória, revelava saúde, estabilidade na saúde.
viu que o semblante deles estava melhor do que os demais que comiam de tudo. Aqueles que ficaram só com os legumes acabaram por perceber que, na medida que se posicionavam, se negando a ir àquela mesa e pegar do que era oferecido, aquilo estava atraindo sobre eles aquele posicionamento, porque a Bíblia diz que resolveu Daniel firmemente no coração não se contaminar com as iguarias do rei. Aqueles que tomaram esse tipo de posicionamento já estavam vendo que o que havia de ser revelado estava se abrindo, se derramando, se manifestando, sendo liberado sobre eles. Começou refletindo no semblante. No capítulo 2 de Daniel, naquele sonho de Nabucodonosor, que Daniel vai orar, Deus abre a porta da revelação e só vai crescendo a partir dali. No capítulo 3 há um livramento. Dentro de uma fornalha de fogo para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso vai até o capítulo de número 6. No 4, quando Nabucodonosor desce a um estado humano deplorável, a um estado deplorável, horrível e horrendo, por ter se orgulhado demais, e Deus o permitiu estar entre os animais. Deus foi restaurá-lo. Quando chegou o tempo determinado pelo Senhor, e houve ali glorificação a Deus naquela terra, era Deus trazendo o que havia de ser revelado. No capítulo 5, quando Belsazar, ele profana os vasos da casa do Senhor que foram trazidos por Nabucodonosor e pelos seus soldados de Jerusalém e do santuário de Deus. A Bíblia diz que chamaram Daniel, e Daniel foi chamado para estar diante do rei ali, e o rei viu uma mão que tinha escrito lá, Mene, Tekel, Ufarsa. E ninguém conseguia interpretar o que estava escrito na parede por aquela mão que apareceu no meio daquela festança do Belsazar. E alguém disse, tem um homem aí chamado Daniel. E quando trouxeram Daniel, o Belsazar disse, és tu o mesmo? Como se Daniel tivesse sido mudado pelos tempos de aflição, de esquecimento, de abandono. Não. O tempo passou, mas Daniel estava debaixo das promessas e do cuidado daquele que tem a hora e o tempo do que há de ser revelado. E quando Daniel interpreta que Belsazar toma ciência da sentença que estava determinada por Deus sobre ele e sobre o reino, Belsazar vem a morrer. E chega um momento no capítulo 6 que Daniel é posto numa cova. Porque Daniel havia sido, depois de tudo aquilo, erguido para um posto mais alto, mais elevado. E havia sido honrado. E foi tão poderoso, tão glorioso, tão sublime, tão extraordinário aquele momento de exaltação que causou impactos nas emoções de pessoas que estavam ali, inclusive alguns impactos negativos, uma vez que o coração deles ficou enraivecido, invejoso com relação ao crescimento de Daniel e tentaram tramar contra Daniel. Você sabe, fizeram de tudo para jogá-lo dentro de uma cova de leões e o jogaram. Queriam pegar Daniel
em alguma falta, não conseguiram, disseram, vamos pegá-lo na lei do Deus deles. Na lei do Deus dele. E diz a Bíblia que jogaram Daniel na cova dos leões. Mas Deus é o Deus do que há de ser revelado. Deus tem coisas reservadas para cada aflição, para cada tempo, para cada situação que queria se levantar. Aqueles que passam nesta terra, eles não ficam com os olhos na luta daqueles, ficam com os olhos em Cristo, com os olhos em Deus, com os olhos naquele que há de revelar. Aí diz a Bíblia que Daniel, do jeito que entrou dentro daquela cova, saiu firme. Isso fez Dario exaltar a Deus, bendizer a Deus, glorificar o Deus de Daniel. Daniel foi um homem honrado e Deus cuidou dele até o seu último dia, porque ele é o Deus das coisas que estão reservadas. Ele tinha feito no meio do cativeiro, no meio dos processos, com que Daniel visse que a cada dia e a cada passo, independente das situações que se levantavam, Deus fazia com que ele e seus amigos só crescessem, e no caso de Daniel, crescesse elevadamente. E eu sei que eu estou falando com gente cujo coração quer acreditar em alguma coisa. Eu falo desses de melhora, de portas abertas, de algo para essa semana, para o mês que está vindo. E eu quero dizer a você, tem coisas reservadas. E Deus revelará. Deus abrirá as portas. O Senhor mostrará a fidelidade dele. Porque tem coisas para serem reveladas. Encerro nesse momento para a gente orar rapidinho. Em João 21, quando, a partir do verso 15, a Bíblia diz que o Jesus e os discípulos tinham terminado de comer. E quando os discípulos comeram, Jesus foi falar com Pedro, que estava arrasado, e achando que o que viria contra ele ou sobre ele eram sentenças, eram repreensões, eram pancadas violentas e fortes. E quando Jesus para conversar com Pedro, ele é o Deus do que há de ser revelado. Ele é o Deus do que está reservado e do que vem depois. As Escrituras dizem que ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Por que o Senhor está dizendo isso? Poderia haver uma pergunta. É claro que não há. Pedro diz: eu te amo. Por 3 vezes Jesus pergunta e ele diz: eu te amo. E Jesus, a cada resposta de Pedro, vai mostrando a Pedro que ele é o Deus do que há de ser revelado. E começa a dizer: Pedro, apacenta, apacenta. Cuida das ovelhas, cuida dos cordeiros, cuida das ovelhas. Pedro não sabia a dimensão do que estava reservado e preparado para os dias que viriam na vida dele. Em Atos 2, em uma pregação, quase 3.000 almas se entregaram a Jesus. Ele não sabia a dimensão, mas Jesus já estava dizendo para ele: eu sou aquele do que há de ser revelado. Paulo diz: as aflições do tempo presente não se comparam ao que há de ser revelado. Você está preparado? Você tem boas expectativas para amanhã? Você tem boas expectativas quanto ao que vem depois? Deixe o seu coração se encher de boas expectativas. Diga como Paulo: eu estou certo
que há uma glória na eternidade e há coisas que Deus, até que chegue o momento que Ele me chame para a eternidade, há de revelar. Você viverá, sua casa viverá, as pessoas que você ama viverão. Eu sei que os dias não têm sido fáceis, são dias turbulentos, dias de processos e lutas e dificuldades por todos os lados, mas eu sei que o Senhor, Ele abrirá as portas, Ele abrirá os céus, Ele manifestará a fidelidade dEle sobre a sua vida. Ele vai revelar, tem coisas reservadas para você. Fica com o teu coração cheio de boas expectativas. E diga como Paulo, eu estou cheio de certezas. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem confio, eu sei a quem adoro. Eu não caminhei a vida toda até aqui para terminar os meus dias envergonhados. Diga como Paulo, não, tem coisas reservadas, coisas preparadas. E estão nas mãos do Deus do que há de ser revelado. Porque as aflições, disse Paulo, do tempo presente não hão de se comparar ao que há de ser revelado. Ele revelará. Ele revelará seus sinais, Ele revelará sua provisão, Ele revelará sua paz, Ele revelará os seus milagres, Ele revelará que Ele é o Deus das portas, que Ele abre e ninguém fecha. Ele vai revelar o cuidado dEle a cada passo que você der. Permaneça adorando, servindo, buscando, andando com Ele. E Ele vai cuidar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos levantar a voz neste momento em oração, te agradecendo por todo esse mês de junho, todas as bênçãos, todos os sinais, todos os milagres, todo o teu cuidado conosco como igreja. Nós queremos te agradecer porque passamos esses 30 dias debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Queremos te agradecer, meu Deus, porque estamos encerrando hoje esse primeiro semestre. E mais uma vez tu mostras a tua bondade sobre as nossas vidas, acolhendo o nosso coração, fortalecendo o nosso coração, sustentando o nosso coração, direcionando o nosso coração. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu te peço nesta hora que a tua bênção se derrame cada vez mais sobre nós, que sejamos tocados, que sejamos alcançados, que sejamos fortalecidos, que sejamos direcionados, que sejamos visitados, que sejamos renovados, que sejamos, ó Deus, durante todo esse segundo semestre, abençoados em todas as coisas. Que vejamos, ó Deus, as nossas casas debaixo de bênção e de vitória, que venhamos a viver em tudo que fizermos, em tudo que semearmos, em tudo que plantarmos, a cada momento de oração, a cada abraço, a cada palavra de ânimo, a cada ida, a cada volta, que possamos viver bênção sem medida, ó Deus, durante todo este mês que está vindo aí.
e durante esse segundo semestre. E que o Senhor cuide das nossas vidas até o arrebatamento da tua igreja. Queremos viver mais da tua fidelidade este ano, Senhor. Faz coisas maiores, melhores. Traz as tuas bênçãos, derrama as tuas bênçãos, sopra o teu vento e nos abençoa. Porque o que tu reservaste para o nosso coração é o melhor. Porque o que tu tens para o nosso coração é o melhor. Porque o que tu prometestes ao meu coração e ao coração de cada um de nós, em Cristo Jesus, são coisas grandiosas. E nós temos a certeza que o que vem depois, o que há de ser revelado, vai abrir a porta da glória numa dimensão extraordinária. Por isso, meu Deus, estende as tuas mãos uma vez mais nesse segundo semestre agora sobre todos nós. Abençoa os nossos ambientes de trabalho. Abençoa, Senhor, aquilo que está nas nossas mãos. Abençoa as nossas casas. Senhor, tu és maior e mais forte do que tudo que luta contra as nossas vidas. Derrama as tuas bênçãos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E faz com que as portas estejam abertas. Faz com que os milagres sejam maiores. Faz com que as tuas grandes maravilhas sejam reveladas e manifestas sobre as nossas vidas de uma forma maravilhosa. Abre os céus sobre a vida do teu povo. Move o teu povo para dias gloriosos, ó Deus. Nenhuma aflição prevalecerá. Teu povo andará durante esse segundo semestre em alegria, em vitória, em paz. Tu vais cuidar, Senhor, de cada detalhe, de cada coisa, porque nós estamos, ó Deus, na tua dependência. São 5 anos, ó Deus, de dezembro a dezembro, todos os dias batendo na porta, orando pela família do teu filho, da tua filha. 5 anos. E eu sei que o Senhor que cuidou de nós até aqui, a cada live, a cada dia, é o mesmo que fará grandes milagres. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, enche esta casa com a tua presença. Traz a tua nuvem de glória sobre cada lar e abençoa-nos agora pelo poder do nome de Jesus Cristo para vivermos um segundo semestre, ó Deus, de grandes vitórias. É no nome de Jesus que nós clamamos, é no nome de Jesus que nós pedimos, é no nome de Jesus que nós suplicamos, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos um mês de julho abençoado. Visite as empresas, as lojas, os comércios, os escritórios. Dá sabedoria aos teus filhos. Dá estratégia aos teus filhos.
Abençoe-os, ó Deus, nos seus ambientes de trabalho e faça com que cada ambiente seja marcado, ó Deus, por grandes bênçãos e que durante este mês que está por vir, os teus filhos vivam uma colheita gloriosa, um tempo abençoado, dias de grandes milagres. Porque tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus de milagres. Abençoe as famílias e abra as portas. Abençoe este comércio, esta loja, abençoe esta família. Multiplica as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos. Tu és soberano, tu és poderoso para fazer, tu és poderoso para realizar, tu és poderoso para abrir, tu és poderoso para salvar, tu és poderoso para batizar com o Espírito Santo, tu és poderoso para levantar os teus filhos. Seja com cada um, seja com cada um. Honre o teu nome na vida de cada um. Honre o teu nome na vida de cada uma. Porque o que há de ser revelado, nada daqui se compara. Porque há um Deus nos assistindo. Há um Deus trabalhando conosco. Mas há um Deus que tem coisas reservadas que vai mostrar. Por isso eu oro te pedindo, no nome de Jesus, por todos que entraram nessa live hoje. E aqueles que vão ouvir a retransmissão pelo YouTube, que todos sejam, Senhor, abençoados. Abençoa-nos com paz. Abençoa-nos com saúde. Abençoa-nos com alegria. Abençoa-nos com vitórias em todas as áreas das nossas vidas, no nome de Jesus. Cerca esta casa e a casa dos teus filhos com a tua proteção e nos cobre debaixo do sangue de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Levanta-nos, ó Deus. Socorre-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, o Senhor alcance os familiares dos teus filhos, que o Senhor visite-os com milagres e vitórias. Alcance aqueles que estão, ó Deus, hospitalizados. Alcance aqueles que estão, Senhor, em calçadas. Mas também alcance aqueles, ó Deus, que estão reclusos. Ajude, salve, transforme, age para a glória do teu nome. Alcance aqueles que no nome de Jesus Cristo, Deus, precisam do teu socorro nesta semana. Visite suas casas, seus lares e conceda vitórias. Nós te pedimos no nome de Jesus. Alcance a cada um de nós e os nossos familiares, de perto ou de longe. Alcance com grandes vitórias. Aqueles que estão precisando de saúde, dê saúde. Aqueles que estão, Senhor, desenganados pela medicina, trabalhe na vida deles. Aqueles que estão precisando que o Senhor dê a eles descanso. Faz a tua obra de forma pacífica.
tranquila e gloriosa, mas entra com grandes vitórias no meio das nossas famílias e dos nossos familiares, pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do nome de Jesus Cristo. Toma a frente de tudo, Deus! Ei, e faça os teus milagres para a tua glória. Alcance com grandes vitórias, Senhor, os nossos familiares. Dê vitória ao irmão Souza, a nossa irmã Fernanda e aos familiares. Alcance-os com a tua mão forte. Alcança para milagres e tempos grandiosos. Alcance, ó Deus, a vida da irmã Viviane, com a tua mão forte os seus familiares, e libere grandes milagres sobre a vida da tua filha. Alcance a vida, Senhor, da irmã Emília, junto com seus familiares, e conceda no nome poderoso de Jesus grandes e preciosas vitórias. Alcança com mão forte. Alcança com mão forte a vida da Silva Neide, junto com seus familiares. Tu tens coisas grandiosas para depois deste tempo. Tem vitória chegando. Alcance no nome de Jesus a vida do pastor Gilvan, da pastora Eliane, com a tua mão forte, e traz os teus milagres e as tuas vitórias de forma gloriosa e poderosa. Alcança com as tuas vitórias a irmã Wanda, a irmã Luciana, os familiares das tuas filhas. Honra o teu nome sobre elas. Alcança com grandes vitórias a vida da irmã Fabiana Kelly e dos seus familiares. Alcance a vida da missionária Eric e dos seus familiares. A vida da irmã Raquel e dos seus familiares. A vida da irmã Adriana Florence e dos seus familiares. Alcança com grandes vitórias, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, a vida de cada um daqueles que estão clamando, a vida de cada um daqueles que estão buscando, a vida de cada um, Senhor, daqueles que têm clamado conosco todos os dias. Deus, no nome de Jesus, alcança com a tua mão forte a missionária Lucivânia, o Brian, a Laura, a minha vida. Alcance com mão forte, ó Deus, Fátima Costa e todos os familiares, os parentes de perto e de longe, que em nome de Jesus a tua bênção esteja sobre todos eles. Alcance com mão forte. Alcance com mão forte, meu Deus. Alcance com mão forte. E conceda grandes vitórias. No nome poderoso de Jesus. No nome precioso de Jesus. No nome glorioso e maravilhoso de Jesus. Alcance com mão forte, meu Senhor, cada uma das irmãs, cada um dos irmãos que compõem os nossos grupos de oração. Alcança com mão forte a vida do Dr. Renato, nosso amigo e irmão em Cristo Jesus. Alcance a vida da irmã Eunice. Alcance a vida do irmão Clóvis.
Alcance a vida da irmã Sandra. Alcance a vida da irmã Aline Livorati. Alcance o irmão Marcos. Meu Deus, no nome de Jesus, alcance essas vidas com a tua mão forte e faça grandes coisas. Alcance com a mão forte, ó Deus, a vida, ó Deus, do irmão Reinaldo, da irmã Conceição de Vitória Eles. Alcance, ó Deus, no nome de Jesus, a vida de cada um daqueles que estão apresentando, Senhor, os seus ambientes de trabalho. Meu Deus, Senhor, faça algo grande. Conceda grandes vitórias a cada um de nós. Porque sabemos que Tu és quem supre. Sabemos que Tu és quem ajuda a vender. Sabemos que Tu és quem coloca as mãos e abençoa o que está nas mãos dos Teus filhos. Eu oro neste dia, ó Deus, te pedindo, enche de glória as nossas vidas, enche-nos da Tua presença. Deus, faça coisas grandiosas. Alcança com a mão forte a vida da irmã Renata Rodrigues, a vida da irmã Kilze, a vida da irmã Érica ali em Caruaru, a irmã Maria Murim, seus familiares, a vida da irmã Lulu ali na Bahia, a vida da irmã Jéssica ali em Salvador. Alcança com mão forte a vida da irmã Paula, Senhor, ali em São Paulo. Dê vitória, Senhor, a cada um. Alcança com mão forte e surpreende a cada um com a Tua bênção de Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Tu és o mesmo. Que cada um receba, Senhor, a porção que Tu reservaste para esta noite. Que eles sejam cheios da Tua graça. Eles sejam acesos pelo poder do Teu Espírito. Que haja vitória sobre todos nós. É o que nós te pedimos. Já te agradecemos como igreja. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Alcance com mão forte a vida da irmã Raquel. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Queridos, que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana maravilhosa. Amanhã, se o Senhor permitir, a gente está junto, orando, buscando ao Senhor, e vamos continuar batendo na porta daquele que vive e reina para sempre. Porque Ele sabe o que vai revelar. As portas se abrirão, milagres acontecerão. Ele tem coisas reservadas e a vitória será muito grande nas nossas vidas. Porque o Senhor sabe fazer as coisas. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós e com a comunidade cristã Casa da Noiva e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém.
Que Deus abençoe você. Uma ótima noite. Amanhã você não vai acordar para más notícias, mas para boas notícias de vitória. E lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para concluir. Deus abençoe. A paz do Senhor.